Nós iniciaremos agora a quarta mensagem dessa campanha da família. E eu quero chamar você para pensarmos sobre aprenda a curtir sua família. E eu gostaria que você me acompanhasse ao livro de Eclesiastes. Me acompanhe aí a Eclesiastes, por favor. Eu quero fazer a citação de alguns versos aqui. Uma boa. Irmãos, Eclesiastes é um livro que ele traz as reflexões de um homem vivido. Salomão, ele, quando registra o que registrou em Eclesiastes, ele já era um homem experimentado. Tendo já vivido bastante, estava na sua idade tardia, ele experimentou também sucesso em muitas áreas da vida. Se você ler o próprio livro, ele fala sobre essas experiências de sucesso que ele teve. Mas quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, no início do seu livro, ele diz assim: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Talvez você esteja mais familiarizado com o texto que coloca dessa maneira: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa foi a percepção a que Salomão chegou, tendo experimentado tanta coisa, passado por tantas experiências. E como eu disse, muitas experiências certamente amargas, porque qualquer um que viva muito vai provar de tudo. Mas também um homem que pôde colher muitas experiências vitoriosas, exitosas na sua vida. E então, ao longo do livro, ele elabora uma série de reminiscências, ele começa a trazer lembranças e refletir a respeito delas. E ele chega a uma conclusão de que a morte alcança a todos, indistintamente. Ele vai discorrer sobre isso, ele vai dizer que o sábio e o tolo, de igual modo, em algum momento, são alcançados pela morte. O rico e o pobre, em algum momento, são alcançados pela morte. O homem que teme a Deus e o ímpio, em algum momento, indistintamente, ambos serão alcançados pela morte também. E Salomão considera que algumas vezes a morte nos pega desprevenidos, nos alcança sem que nós tenhamos feito o dever de casa. Sabe aquelas situações que talvez num momento final a gente pense: puxa vida, como eu gostaria de ainda ter dado maior atenção para isso, realizado, mas em algum momento ela chega e pode nos alcançar completamente desprevenidos. E então, no capítulo 9 de Eclesiastes, e aí eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza, e especialmente eu quero ler com você os versos 7 a 9, primeiramente, porque Salomão ele vai sugerir o que nós poderíamos nomear como um saber viver. Veja o que ele diz nesses versos, então, 7 a 9. Ele diz assim: portanto, coma a sua bebida com prazer, e beba o seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume.
Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Até aqui. Veja que Salomão, ele está sugerindo algo diante dessa questão de que a morte alcançará inevitavelmente a todos. Ele diz, olha, viva de um modo então, para que você possa experimentar o que Deus está lhe concedendo hoje. A primeira coisa que ele fala sobre esse saber viver é sobre desfrutar as dádivas cotidianas, representadas aí pelo pão e pelo vinho. Ele está dizendo, olha, aprenda a se alegrar com essas coisas que são tão comuns no cotidiano. Aprenda a reconhecer o privilégio que é você poder alimentar-se. Algumas pessoas, por situações, às vezes, de restrições de saúde, não podem comer, ou não podem comer pelo menos algumas coisas que seriam tão agradáveis, seriam tão boas. E ele está dizendo assim, reconheça esse privilégio de você poder ter o seu pão, o seu vinho todos os dias. Esse privilégio que é você poder sentar à mesa, sentindo o paladar da comida, não estando em nenhum processo mecânico num hospital para ser alimentado, podendo alimentar-se com suas próprias mãos. Eu não sei se você para refletir a respeito disso, mas Salomão está olhando para essas coisas simples e dizendo essas coisas são privilégios tremendos, mas que infelizmente a gente só se dá conta disso se uma infelicidade nos alcançar e nós estivermos privados dessas coisas. E aí ele diz, reconheça o prazer dessas coisas, o privilégio que é você estar vivo e poder se alimentar adequadamente. Estes privilégios simples do cotidiano são bênçãos de Deus para nós, e Deus se agrada do fato de nós usufruirmos dessas bênçãos com um coração agradecido. Quando você é capaz de perceber essas bênçãos que vão percorrendo a nossa vida e fazendo parte do nosso dia a dia, Deus se agrada quando nós fazemos isso com alegria e com gratidão no coração. Então, aprender a viver, saber viver, necessariamente começa por você apreciar as coisas simples do cotidiano. Hoje no nosso culto, aqui no início do nosso culto, o Rodrigo dirigindo o culto disse assim, a gente está aqui nesta manhã ensolarada. Eu achei legal alguém que prestou atenção que a manhã está ensolarada. Porque eu hoje, confesso, saí tão corrido que nem olhei para o sol. Mas que privilégio que é. Que privilégio que é a gente aprender a reconhecer a bondade de Deus e a alegria que está presente nessas coisas simples do cotidiano. Salomão prossegue falando sobre saber viver, e no versículo 8 tem uma coisa muito curiosa, porque ele vai dizer que o saber viver também inclui vestir-se bem, apresentar-se bem em público. É curioso isso, algumas traduções colocam esse versículo da seguinte maneira: em todo tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Muitos irmãos costumam olhar para esse texto e pensar nele de uma forma mais espiritualizada e pensar que ele está falando sobre pureza moral. O contexto sugere que não.
Ele está falando sobre viver bem e, naturalmente, parece que ele está falando aqui mesmo sobre asseio, sobre higiene, sobre boa aparência. Se você puder se lembrar de quando Davi enfrentou o luto por conta da perda daquele filho com Betseba, ele quando passou o seu momento ali de luto, então o que ele faz? Ele levanta, ele se lava, ele veste roupas limpas, ele penteia o cabelo, unge. Esse óleo era muito usado nesse contexto e, em geral, óleos aromatizados também. O contexto aqui sugere que Salomão está falando disso, de você, na verdade, apresentar-se dessa maneira. Então, peraí, Salomão está dizendo que nós devemos nos vestir bem? Sim. Ele está dizendo isso mesmo. Não se vistam mal. Eu fico pensando naquela situação de alguém que talvez use, em geral, as roupas mais cansadas que tem, porque ele reserva as melhores roupas para ocasiões especiais. Eu não estou dizendo para você que você não possa ter aquela roupa de ocasiões especiais. É óbvio, se você tem uma roupa muito chique, é óbvio que no dia a dia parece que ela nem combina. Mas o que o Salomão está tentando trazer à memória para nós aqui, é que se você estiver esperando uma ocasião especial para você se alegrar, olha, você está vivo hoje, a vida está acontecendo agora. Esta é uma ocasião especial. Então eu gostaria de replicar a recomendação de Salomão aqui, para que você coloque sim. Eu tenho certeza que você se sente bem quando você coloca uma roupa bonita, não sente-se? Não é gostoso colocar uma roupa bonita? Estar com uma apresentação boa? Você percebe que ao olhar no espelho, a imagem que você tem ali de si mesmo é agradável, e isso mexe um pouco também com o nosso sentimento de valor. E ele está dizendo, então, o momento especial é esse. Ungir-se, colocar as roupas limpas, era um sinal de alegria, era um sinal de prazer. Então, viver bem, aprender essa experiência de viver bem, de saber viver, envolve apreciar a vida. E apreciar a vida agora. Não é num tempo qualquer. Use sim sua roupa bonita em momentos que talvez não demandariam. Use sim. Coloca para fora aquela louça que você tem, que talvez você aguarde uma visita. Põe para fora. Permita que você celebre a vida, porque ela está acontecendo agora. O que Salomão está dizendo assim, a hora que a morte surpreende a gente, todas essas coisas perderão qualquer sentido. Então aprecie a vida, alegre-se na vida agora. E então, no verso de número 9, ele chega ao ponto que mais nos interessa hoje, e eu quero gastar mais tempo sobre ele, pensando com vocês. É de que saber viver nos levará a curtir a família. Olha o versículo 9, o que ele diz. Viva alegremente com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Salomão recomendou, uma vez que essa vida passa rápido, e a morte pode surpreender a gente em qualquer momento, ele diz, o conselho dele é, aproveite a vida com a mulher que você ama. Aproveite a vida ao lado dela.
Desfrute da vida. Eu quero estender esse conselho aqui, porque eu tenho certeza que esse mesmo conselho cobre toda a gama de relações familiares que nós temos. Não só do casal, mas todas as relações familiares. Esse conselho de Salomão envolve o seguinte, que uma vez que a vida passa rápido e ela chega ao fim, nos surpreende, brinque com os seus filhos enquanto eles ainda cabem no seu colo. E enquanto você ainda é tudo para eles. Aproveite essa relação. Eu lembro-me de uma experiência muito interessante, quando meu filho era ainda um bebê. E a gente vai percebendo as mudanças em certas coisas muito práticas do dia a dia. Eu pegava, primeiramente, aquele rolinho de criança, né, que faz com os cobertores ali, e aí colocava-o no berço. Ocasionalmente eu tinha que manobrá-lo, e era fácil virar aquele corpinho ali nos braços, mas vai crescendo. E chega um ponto que para manobrar aquela criança maior já estava complicado. E muito rápido chega um ponto que, se por acaso subir no seu colo, você fala, pelo amor de Deus, está me amassando. Levanta. E é rápido demais. Esse conselho de Salomão envolve a gente olhar e falar assim, aproveite, curta, brinca com os seus filhos enquanto eles ainda cabem no seu colo. Enquanto você ainda é tudo para eles. Porque todas as famílias passam por essa situação. Há um determinado momento em que você, uma fase em que você é a pessoa mais desejada pelos seus filhos. Mas eles crescem. E eles criam outras conexões e você já não será mais a pessoa prioritária. Então o que Salomão está dizendo para a gente, faz a gente refletir sobre isso e aproveitar esse momento. Visite os idosos da sua família enquanto eles ainda estão vivos. Nós perdemos um tio na semana passada e Kelly teve uma oportunidade de, exatamente na véspera, fazer uma visita, e no dia seguinte ele parte. E isso trouxe um sentimento de dizer assim, ainda bem que fui, ainda bem que usei esse último momento, sem saber que era o último momento, mas nós temos que aproveitar as pessoas enquanto elas ainda estão conosco, enquanto a mente delas ainda está preservada. Reúna os seus familiares, enquanto o curso da vida ainda não levou cada um para um canto. Porque a tendência natural é esta. Você vai se envolvendo. Eu já vivo uma fase em relação à minha família de origem, em que já existem famílias grandes envolvidas ali com filhos, netos, e aí você já não consegue mais ter tanta proximidade. Aproveite enquanto ainda a vida permite. Desfrute isso. Aproveite seus pais enquanto eles ainda têm vitalidade e ainda não precisam ser cuidados por você. Porque chega um momento em que você se verá na necessidade de estar junto, por uma limitação. Mas curta enquanto ainda há vitalidade, enquanto vocês podem dar risada juntos, enquanto vocês têm possibilidades de realizar coisas alegres em conjunto. E também, como Salomão falou sobre cônjuge, sobre esposa,
curta momentos a dois com o seu cônjuge, enquanto vocês ainda têm um ao outro. Porque se tudo correr bem, um de vocês irá sepultar o outro. É a vida. Curta enquanto ainda tem. Enquanto isso está acessível ainda. Você consegue perceber a quantidade de coisas que vão passando e a gente nem se dá conta e que podem realmente nos surpreender, porque o tempo passa e talvez a gente diga: ah, meu Deus, como eu gostaria de ter feito. Por que eu não fiz? Salomão está nos encorajando a curtir a família. E eu não sei se você prestou atenção nesse verso que está aí diante de você. Ele diz assim: pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Se você puder pensar, o que eu poderia colher dos meus esforços nesse mundo? Curtir a sua família. É a única recompensa que de fato valerá a pena. Você tem uma família que Deus permitiu que você formasse. Não permita que os seus dias passem sem você apreciar a companhia de sua família, e sem que eles possam apreciar a sua companhia também, numa relação mútua, de valorização, de prazer. Existe uma paz na vida familiar feliz, existe um sentimento de bênção, quando nós podemos desfrutar uma convivência familiar aprazível. Não muda o fato de que a vida é transitória, não muda o fato de que dificuldades podem ocorrer, mas termos ali uma vivência familiar cheia de amor faz toda a diferença para nós. Faz toda a diferença para nós. Então, saber viver é aprender a curtir a família que Deus nos deu. Mesmo que ela seja meio doidinha, mas a gente aprender a curtir a família que Deus nos deu. Salomão, ele teve uma percepção, olha para o versículo 10 comigo, ele teve uma percepção de que saber viver era urgente. Olha o que ele diz no verso 10. Em tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, quando a morte chega, todos os trabalhos que a gente tem para fazer cessam. Todos os planos são interrompidos. As possibilidades de aprender acabam. Se nós planejamos fazer algo de bom, de útil, de valioso nessa vida, nós devemos fazer enquanto temos tempo. E aí a recomendação de Salomão, a exortação que ele faz: tudo o que fizer, faça bem feito. Faça conforme as suas forças. Ou seja, aplique todo o seu coração nisso. Aplique-se nisso. Nós que conhecemos a Jesus, temos ainda um maior incentivo para vivermos bem, porque nós temos uma esperança. Pedro, na sua primeira carta, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4,
Ele fala sobre essa esperança que temos e ele diz: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Ou seja, nós que temos essa esperança ainda em Cristo, deveríamos então aprender a viver bem, sim, com toda a convicção, nos alegrando todos os dias, mesmo nas coisas simples, apreciando o prazer de viver, a alegria que é acordar mais um dia, reunir-se com a família, poder sair e trabalhar, reunirmos como igreja para nós cultuarmos. Nós que somos crentes deveríamos ser especialistas em saber viver, porque nós temos algo tão precioso prometido para nós. Eu quero fazer uma reflexão ainda com você. Como saber se temos curtido a família como deveríamos? Como saber? Eu quero propor algumas ideias para vocês aqui, para a sua reflexão. A primeira delas é que o amor da família não é como o fogo da paixão. Guarde isso. O amor da família não é como o fogo da paixão. E isso vai ser importante nós entendermos. Se alguém está apaixonado, o impulso de querer estar junto, estar perto, é uma vontade quase incontrolável. Se você já esteve apaixonado, eu imagino que sim, você sabe que aquele sentimento, aquela coisa e o pensamento vai constantemente naquela pessoa e você anseia pela oportunidade de encontrar, de estar junto. Isso é o fogo da paixão. O prazer na pessoa por quem se está apaixonado impulsiona você na direção dela. O amor das paixões é geralmente barulhento. O amor da família é diferente. Não é barulhento. O amor da família, em geral, é mais silencioso. Em geral, ele não impressiona pela intensidade, pelos arroubos. E talvez por isso a gente não valorize tanto quanto deveríamos esse amor. Mas este é o tipo de amor que sustenta, que está lá quando a gente precisa, que não vai embora quando a festa acaba. É a nossa última linha de defesa. Você pensa na sua família e você pensa na complexidade de relacionamentos que tem ali. Mas quando a vida dá uma cambalhota, é essa gente, que às vezes é difícil, e você vai descobrir que ainda está lá quando outros foram embora. É diferente. Às vezes a gente pensa que tem que ser aquele calor de paixão. Não. O amor de família não é esse tipo de amor barulhento. Não estou falando mal do amor de paixão. Se você se apaixonar, curta a paixão. Viva o momento dela. Mas o que eu quero dizer é que a família é aquele negócio que às vezes a gente nem tem tanto contato assim.
mas a gente descobre em alguns momentos que é aquela pessoa que pode fazer diferença para a gente. O amor de família não depende de conquistas, de aparência. Ele está lá. Então que a gente possa começar a valorizar essa natureza de amor e cultivar vínculos familiares. Como que nós podemos cultivar esses vínculos familiares, então? Uma frase que li e achei interessante, alguém pensou que em família, amor se soletra T-E-M-P-O, tempo. Como é que a gente sabe que a gente está investindo nos vínculos? Tempo. Para curtir a sua família, para, de fato, aperfeiçoar esses vínculos, você tem que procurar, e isso começa a partir da sua própria casa, a estar presente por inteiro dentro da sua casa. Nos seus momentos com a sua família. Desconecte-se do seu trabalho. Quantos de nós, e eu não me excluo disso, às vezes no momento com a família, mas a cabeça está em alguma coisa que tem que fazer, e o fato de que nós estamos conectados o tempo todo propicia essa situação, e às vezes nós estamos fisicamente ali, mas não estamos presentes. Desconecte-se do trabalho, desconecte-se de rede social, larga o celular, procure estar presente por inteiro. Uma expressão que está bastante usada no nosso tempo hoje, e ela é boa. Procure criar memórias afetivas com a sua família. Memórias afetivas são aquelas lembranças que vão carregar emoções e vão dar significado à vida, que vai ajudar a pessoa a entender quem ela é. Crie relações que permitam entender isso. E que tipo de coisa pode fazer com que a gente crie memórias afetivas com a nossa família? Eu tenho pensado muito em alguns hábitos diários, simples, mas que você cultiva dentro da sua casa. Eu tenho gostado muito, tem sido muito valioso para mim e para minha família, o nosso café da manhã. Hoje é a refeição que a gente consegue com toda certeza fazer juntos. E a gente faz disso um compromisso. Eu não sei qual vai ser a sua, não precisa ser o café da manhã. E nem precisa se envolver comida, tá? De repente você diz assim, no final do dia a gente tem uma folguinha, vamos sair para fazer uma caminhadinha aqui? Nós vamos fazer juntos, vamos ter coisas que vão ser vivenciadas como família. Crie tradições para a sua família. Tradições que podem ser semanais, podem ser mensais, anuais até. Talvez você possa planejar e dizer assim, nós vamos celebrar aqui. Se for um casal, você pode pensar, eu quero celebrar o nosso aniversário de casamento. E isso vai ser uma tradição nossa. E a gente investe nisso, a gente procura fazer de uma forma que seja marcante. Mas você pode ter, de repente, lá, se você tem crianças ainda, uma noite de vocês, para brincar, para poder realizar coisas em conjunto. Mas fazer disso um hábito tal que possa ser incorporado como uma rotina mesmo. E é dessa maneira que nós vamos deixando marcas na vida uns dos outros.
Pratique escutativa. Ter uma escutativa é quando você ouve o que o outro está dizendo, não para responder algo, mas para entender. Valorize o ordinário, o trivial. Numa casa, se vocês puderem, até mesmo, quem sabe, preparar uma refeição juntos, e dá para bater bons papos enquanto a gente está picando um legume, enquanto a gente está mexendo uma panela. Dá para a gente compartilhar alegria até quando a gente está ajeitando as coisas na casa. O trivial, o dia a dia. Aproveite isso. Ainda para cultivar esses vínculos, esteja disposto a cobrar menos e viver mais leve. Uma das coisas que, como família, nós precisamos zelar é que a gente precisa passar a aceitar as imperfeições da rotina com naturalidade. Esqueci de botar o lixo para fora. Isso não é o fim do mundo. Vai passar de novo. Não precisa ter uma crise por conta disso. Você deveria ter trazido pó de café e não trouxe. Ah, meu Deus! Não, calma, vamos beber um chá? Fazer a vida ficar leve. A gente pode até dar risada dos imprevistos, para que a gente cultive vínculos familiares melhores. Ao final da nossa vida, são esses vínculos, são essas coisas que realmente valerão a pena. Então, faça tudo o que estiver ao seu alcance para você aproveitar ao máximo o convívio com a sua família. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Cuidado para você não viver escravo de uma agenda lotada, de uma série de obrigações. Cuidado. Abra espaço exclusivo para a sua família na sua agenda. Como Salomão disse, esse é o único ganho que você de fato terá dessa vida. Não se trata de grandes produções, porque o que vai fazer diferença é a quantidade do amor e do cuidado que estão envolvidos naquilo que nós estamos fazendo. Então, que o conselho de Salomão possa influenciar-nos muito seriamente e que a gente aprenda a curtir a família. Amém, queridos? Vamos orar?